Irmãos amados, bom dia. Estamos com o nosso culto dominical desta manhã, trazendo para os irmãos esta lição, a vida após a vida. É um tema bastante bonito, bastante palpitante. Ao longo da semana nós já vimos nas leituras diárias e com certeza já nos introduziu na lição. Quero dizer aos irmãos que não foi possível começar hoje o nosso culto oficial, manhã e noite. Há muitas exigências pesadas do governo e nós conversamos com alguns irmãos e a conclusão que chegamos é aquela que os irmãos já sabem, né? Deixar um pouquinho mais para frente, quando essas exigências já estarão dissipadas e nós poderemos nos reunir sem muitas preocupações. Risco, eu acho que quase nenhum, né? Mas preocupações é o que está nos trazendo mais dificuldades por causa das exigências legais que são muito pesadas, inclusive até onerosas. Quero tranquilizar os irmãos quanto à vida da igreja, o ministério da igreja. Meus irmãos, está tudo certo, está tudo seguro, tudo firme. O pastor foi eleito pela igreja, escolhido pelos irmãos. O que está faltando é apenas o registro de cartório para destravar a vida jurídica da igreja, da burocracia da igreja. Essa ata chegou em minhas mãos na quarta-feira, meus irmãos. Estava guardado do nosso saudoso pastor, Hermeliana, com muita dificuldade de ter acesso, né, até por questões emocionais, mas ela conseguiu bondosamente levantar, virar aquilo tudo e encontrar o processo. E chegou em minha mão na quarta-feira desta semana. Então, a semana que vem, nós estaremos no registro, dando todos os andamentos legais, em nome de Jesus, os irmãos orando, os irmãos cooperando, nos ajudando, nós estaremos brevemente com tudo resolvido, né? Aqueles irmãos mais preocupados, né, com essas burocracias, eu quero tranquilizá-los que não tem nenhuma dificuldade, tá, meus irmãos? Vamos ficar tranquilos, vamos confiar na condução da igreja, no ministério da igreja. São 36 anos de caminhada com a igreja, meus irmãos. A gente conhece um pouquinho, né, desses segredinhos de pastoreio, enfim, tantas coisinhas. Vamos ficar tranquilos, que Deus está abençoando. Eu agradeço aqueles que estão preocupados, mas quero deixar os irmãos bem sossegados, ok? Vamos ouvir um coral bonito aqui? É um coral de línguas estranhas, né? Línguas estranhas. Mas os irmãos vão entender alguma coisa. Vamos lá. Só aleluia que eles falam igual a nós, né? Muito bonito, né? Muito bonito. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é todo o textuário da nossa lição. Eu vou ler com os irmãos aqui pequenas porções, a partir do versículo 13, que nosso horário é muito pequeno. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está aqui tranquilizando a igreja. É a função pastoral, né? É tranquilizar, é dar segurança, é dar estabilidade emocional, doutrinária, é cuidar do povo. É a função pastoral. O povo precisa disso. O povo gosta, o povo necessita. E Paulo, ele está falando à igreja dos Tessalonicenses, porque ali estavam muitas questões sendo levantadas. Questões até assim curiosas, sabe? A questão da ressurreição
eles estavam discutindo primazias, privilégios, quem vai ressuscitar primeiro, quem vai ressuscitar depois, enfim, essas coisas que não acrescentam nada, né? Nada à nossa fé, à nossa salvação. Não tem essas coisas assim? Então, importante de toda essa discussão é o seguinte: Cristo ressuscitou. Ponto final. Ele foi visto pelas irmãs, pelos irmãos, pelos discípulos, por Tomé, não é isso? Que levou um puxão de orelha porque não creu. E depois, Atos, primeiro capítulo de Atos, nos diz que o Senhor foi visto por mais de 500 irmãos, ele sendo levado às alturas. Né? E o Tomé tocou na mão de Jesus, no lado de Jesus, e ele viu o sinal dos cravos, provas da ressurreição de Cristo. Obviamente, que a partir daí, a ressurreição passou a ser oficial, passou a ser uma verdade incontestável. Todo aquele que abraça a fé em Jesus. E o que não abraça, isso é importante, hein? Vão ressuscitar. Uns para a glória eterna e outros para o juízo eterno. Tem isso. Tá? Tem isso. Quem morreu sem Jesus não vai ficar esquecido, não. Nem pensar. Não vai arquivar o processo, não. Não. O processo está lá no arquivo vivo. E serão julgados pelos atos. E o principal dele, a rejeição de Jesus. Mas nós, os salvos, os que já morreram, os que irão morrer, os que estiverem vivos, lá no arquivo está escrito assim: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Esse então vai ouvir a seguinte expressão: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E acabou, não tem julgamento. Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos também com ele e por causa dele. Havia nesse ambiente de Tessalonicenses aquelas coisas. A mentira dos judeus estava lá, né? Estava lá os saduceus que não criam na ressurreição, não é isso? Estava lá a circuncisão, tudo sendo pregado. Uma mistura na cabeça do povo. A igreja estava sem pastor, né? A igreja sem pastor, ela fica sem chão, que não é o nosso caso, não é isso? Eu estou sendo incisivo com isso para dar segurança aos irmãos, que não é o nosso caso. Mas algumas ficam. Então, Paulo, que era missionário, ele está mandando a carta para dar segurança, dar estabilidade espiritual, emocional àquela igreja. Dorme no Senhor é um termo para atenuar a questão de morrer, não é isso? A parousia é a volta de Jesus. E como o nosso tempo não é dos maiores, nós vamos ouvir mais um pouquinho desse belo coral e vamos orar, vamos encerrar e à noite voltaremos para mais um momento de reflexão na palavra de Deus. Não posso esquecer de agradecer a irmã Leila, nossa diretora, e sempre que ela lembra e pode, ela faz uma abertura. Não posso deixar de agradecer ao irmão Jorge, que está me ajudando a cuidar de muitas coisas na vida da igreja. Já temos a caixa de correio, já temos lá o lugar que os morcegos passavam, fechado com tijolos de vidro. Amanhã quero olhar aquilo ali, né? A caixa de correio já vi. Os tijolos não, né? Deve estar muito bonito. Os morcegos devem estar batendo lá e voltando, né? Se Deus quiser. E vamos, mais no final do mês, voltar a limpar a igreja, que já foi limpa, voltar a limpar, né? E deixar bem bonita, bem perfumada, bem ornamentada, para quando começar o nosso culto, nós voltarmos com muita alegria, né? Salvo
esse contratempo, né, da perda do nosso saudoso pastor, que não vai permitir muita alegria, mas nós precisamos vencer isso, meus irmãos. Precisamos superar isso, né? Precisamos superar. Não esquecer, né, mas superar essa coisa que ficou muito atravessada, né, na vida da igreja. Nós falamos isso com muito respeito aos irmãos, né? Mas nós precisamos nos afastar desses fatos, né? Vamos lembrar, vamos venerar a memória, né, daquele homem que ficou 53 anos na vida da igreja, muito tempo, né? Mas vamos vencer todos esses contratempos em nome de Jesus. É um coral enorme. Não é um coral, isso é a igreja cantando, né? Muito bonito. Muito bem. Deus querido, nos despeça desta manhã com a tua graça, com a tua paz, abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja e permita-nos voltar em paz, ó Deus, para nossos lares. Apesar que estamos em nossas casas, estamos assistindo pelo o vídeo, pelo YouTube, enfim, mas que nós estejamos com a família reunida, sendo abençoada à luz da tua palavra. À noite voltaremos para que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, logo mais voltaremos. Algum lembrete faremos no culto à noite.